Na nossa aula de hoje, vocês vão entender qual é a receita do nosso feminino. Eu sempre gosto de trazer essa analogia com a comida, porque, primeiro, eu sou chefe de cozinha também. E quanto mais eu aprendo, né, quanto mais eu trabalho na cozinha, mais eu vejo como é muito mais fácil a gente entender a nossa parte de autoconhecimento, inclusive principalmente usando a astrologia, fazendo essas analogias. Porque de fato o nosso mapa astral é uma grande receita. Se você parar para pensar nisso, são muitos elementos que são completamente diferentes, mas que formam algo único, que no caso somos nós mesmos. Então, me fala aqui nos comentários alguma coisa que você cozinha muito bem, que você é muito reconhecida por aquilo. Eu começo. A minha lasanha e o meu estrogonofe são muito gostosos. Agora me conta aqui qual é o prato que você faz que todo mundo assim come de joelhos. Me contem aqui, só por curiosidade. Que lasanha, Dani, igual eu também. Frango com quiabo. Nossa, que saudade, hein? De Minas isso. Sopa de peixe. Que delícia. Gostei, hein, Lê? Risoto, bolo, camarão. Vai falando. Bom que a gente já começa sentindo fome. Massas com vários molhos, coxinha. Nossa, quanto tempo eu não como uma coxinha, Dani? Cuca alemã. Não sei fazer. Charuto. Nossa, quanto tempo que eu não como charuto. Verdade, é muito gostoso. Então imagina esse prato. Quando vocês estão fazendo esse prato, vocês já viram um monte de ingrediente que vai ali? Os processos, passo a passo, tem coisa, principalmente quando a gente está fazendo bolo, coisas doces, tem aquele passo a passo que tem que seguir à risca, senão não vai dar certo. E quando você vai olhando aquele monte de ingrediente que é super diferente, você pensa, meu Deus, mas como que eu vou fazer isso? E aí no final sai tudo perfeitamente bem, tanto você feliz quanto as pessoas que você está servindo também. Então, o nosso mapa astral, usando essa analogia dessa receita que todas nós fazemos muito bem, é a mesmíssima coisa. Quando vocês olham lá o mapa de vocês, e eu sei que quando eu olhei o meu mapa pela primeira vez, a minha sensação foi: o que que eu faço com isso? O que que eu faço com isso tudo? Eu olhei para aquele tanto de linha, aquele tanto de coisa, o ascendente em Libra, a minha lua em Capricórnio, um monte de planeta em Gêmeos, mas ao mesmo tempo meu Marte em Câncer. E tá, e aí, o que que eu faço com isso? O que que tudo isso significa? E quando eu comecei a aprender astrologia lá em 2018, que eu comecei a estudar para mim mesma de forma curiosa, e eu fui me apaixonando tanto e comecei a ensinar e fazer mapa também, eu fui entendendo que cada ponto no nosso mapa astral tem um objetivo. E quando a gente bate o olho, que nem quando a gente está fazendo um prato, você olha todos aqueles ingredientes e fala, isso não vai combinar. Só que quando você começa a entender o que você vai usar, a dosagem, a função de cada um, tudo começa a fazer mais sentido. Então, o fato de você ter uma lua em Capricórnio, como a minha, por exemplo, não impede você de se expressar, sendo que você é geminiano ou que você seja leonina, porque a função da lua ela vai ser completamente diferente da função do seu signo, assim como a função da sua Vênus vai ser diferente da função do seu Marte. Então, eu quero que vocês já comecem essa aula pensando nisso. Cada ponto do seu mapa astral tem uma função e tem um objetivo diferentes. Então, hoje a gente vai focar em entender o nosso feminino. E quando eu quero entender o feminino, eu sempre vou olhar para a Lua e para Vênus. Então, já vai percebendo qual é a Vênus e a Lua de vocês, principalmente o elemento que ela está, porque hoje na nossa aula a gente vai entender a astrologia do feminino voltada para os elementos da natureza. Porque se eu falasse de cada signo, ia ficar um pouco cansativo e extensa a aula. Eu quero que vocês saiam dessa aula com a clareza suficiente para já começar a entender o seu mapa. Claro que a astrologia é um processo, assim como todo conhecimento novo na nossa vida, mas eu quero que vocês saiam da aula de hoje, pelo menos entendendo mais sobre o seu feminino e com mais clareza para começar a sua semana da melhor forma possível. Então já anotem aí o elemento que está a lua e a Vênus de vocês. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de algumas que de vocês me trouxeram. É, da Maria Flora, ela tem a Lua em Libra e a Vênus em Peixes. Então, a Lua dela, ou seja, a base dela, é num signo de elemento ar e a Vênus dela está num signo de elemento água. Então, eu quero que vocês gravem isso hoje. Qual é o elemento que a sua Lua está? Qual é o elemento que a sua Vênus está?
porque é isso que a gente vai entender como esses elementos conversam entre si. Então, a Ju tem a Lua em Virgem e a Vênus em Câncer. Então, ela tem a Lua no elemento terra e a Vênus no elemento água. Porque através do elemento que é a base da astrologia, vocês vão sempre conseguir entender de forma muito mais fácil o seu mapa. Porque todo mundo toma banho, todo mundo cozinha, todo mundo pisa na terra, todo mundo lida com fogo, acende uma vela, e todos esses elementos fazem parte da astrologia. Até então, fazendo sentido para vocês, deusas, me contem aqui, vão me falando. Sim, então ótimo. Então, eu já vou começar com a apresentação aqui para a gente já não perder nenhuma parte importante da nossa aula de hoje. Como eu falei para vocês, tudo na astrologia tem um objetivo e uma função. Então, quando eu olho, por exemplo, a minha imagem pessoal, quando eu quero saber como me posicionar melhor, como encantar o meu cliente, eu vou olhar o meu ascendente, a minha Vênus, por exemplo. Se eu quero entender como me relacionar melhor, seja nas minhas relações interpessoais ou nas minhas relações mais íntimas, eu vou olhar para minha Vênus, que ela também fala de amor, mas eu também olho para minha Lua e para o meu Marte, porque o Marte fala da minha sexualidade também. Mas se eu quero olhar, por exemplo, minhas vocações, eu vou olhar para Júpiter, Saturno, ascendente, meio-céu e alguns outros pontos. Mas quando eu quero falar de feminino, a gente sempre vai olhar para a Lua e para Vênus. E cada mulher tem a sua própria forma de expressar o seu feminino. Assim como se você der a mesma receita, se eu passar a mesma receita para todas vocês, cada uma de vocês vai fazer a mesma receita de uma forma diferente, ainda que você esteja seguindo aquele passo a passo, porque cada uma de vocês vai ter o seu toque especial. Então, a mesma coisa vale para a nossa vida e para o nosso feminino. Cada mulher tem a sua forma de se expressar. E acontece que hoje, principalmente quando a gente olha na internet, tem um monte de informação e cada pessoa falando uma coisa. Ah, que o feminino é vestido rodado, ah, que é falar baixo, ah, que não sei o quê, que é rir baixo, né? E todas essas bobajadas que no fundo não é nada do que o feminino representa. É muito mais além do que isso. A base básica, vamos dizer assim, do feminino é receptividade. Só basta a gente olhar para a Lua e entender como que é a dinâmica dela com o Sol e a gente já entende que o feminino, ele é, sim, ele age, ele se movimenta, mas ele também é aprender a receber, é ser receptivo, ou seja, aprender a esperar, fazer as coisas com paciência. Lu, essa é a minha maior dificuldade, seja bem-vinda ao time, essa também é a minha dificuldade, estou melhorando aos poucos, principalmente agora depois que eu me tornei mãe. Mas é o básico do nosso feminino que a gente precisa aprender. Já começa por aí. Ter paciência, processo, um passo de cada vez. Deixa eu ver vocês falando. A Natália, a Nath falando. Lua em Libra, Vênus em Câncer, gente, Câncer. Isso mesmo, vai anotando aí todos os elementos das luas e da Vênus de vocês. Então, quando a gente começa a se comparar, que eu acredito que é um dos maiores desafios, principalmente hoje em dia, quando a gente tem tanta exposição na rede social, e eu adoro, no sentido de todos nós temos um espaço hoje para se expressar. Antigamente isso não existia, então acho que profissionalmente para todas nós é uma grande oportunidade, mas ao mesmo tempo também nos trouxe o excesso da comparação. Então a gente começa a olhar para todo mundo achando que todo mundo tem a vida perfeita e começa a pensar, meu Deus, quem sou eu ali no meio? Então, esse tanto de comparação também trouxe essa desconexão da gente, o que faz bem com a gente. Então, eu espero que hoje, através da aula, vocês consigam sair um pouquinho daqui com mais é, percepção do seu valor e daquilo que você tem de mais belo também. Quando a gente está desenvolvendo uma receita, eu sei que todas vocês amam cozinhar, que são deusas na cozinha, a gente tem duas coisas que são o principal: a base daquela receita e aquilo que dá o sabor. Vocês já comeram comida? Vou dar um exemplo aqui de algo que é bem comum, onde eu cozinho mesmo. Eu faço muita comida indiana. Vocês já comeram alguma vez na vida de vocês? Um curry, alguma coisa assim? Ou pensa numa comida diferente aí que vocês já comeram. A base do prato, né, do curry, é uma mistura de tanta erva. Ontem mesmo eu tava cozinhando, falei, gente, mas vai tanta coisa nisso aqui? Porque a base do curry é justamente aquele monte de ervas juntas que fazem a base daquele prato. Ou seja, sem aquilo, aquele prato fica sem estrutura. Você não vai sentir o sabor, vai ficar como se fosse um caldo sem graça.
Então vamos pensar no curry. Um indiano, no friozinho que tá, cai muito bem. Então a base do curry é aquele monte de ervas juntas. Pensa nisso. Um monte de ervas, eu uno aquelas ervas e eu tenho a base daquele curry. Se eu tiro duas ou três ervas, já não é a mesma coisa. Agora, o que vai adicionar sabor é o que você vai colocar além daquilo. É a carne ou os vegetais, é o leite de coco que você vai adicionar ali também. Então, aquilo vai potencializar o sabor que foi construído na base. E isso acontece com todo o prato que a gente está cozinhando, né? O bolo, por exemplo, a gente precisa, qual que é a base de um bolo? É a farinha, o ovo e o leite. Aquilo constrói a base, dá a estrutura. A partir daquela estrutura, eu posso brincar. Posso colocar um pouco mais de açúcar, um pouco menos, posso fazer bolo de chocolate, posso fazer de baunilha, e assim eu vou misturando. Então, quando a gente pensa na nossa Lua e na nossa Vênus, a gente vai usar essa mesma analogia. Na astrologia, a nossa Lua é a nossa base, ou seja, ela traz a estrutura daquele sabor. Ela traz a estrutura daquele prato para que a nossa Vênus dê o sabor, que é como se fosse aquele toque especial. Sabe quando você come alguma coisa, e você pensa, nossa, a minha avó fazia isso aqui tão bem, tinha um toque especial. Então você come alguma coisa, você sabe até a pessoa que cozinhou aquilo, porque o toque dela é especial. Então a gente pode dizer que esse toque especial é a nossa Vênus. Então a Lua, coloquem, fixem isso na cabeça de vocês. Toda vez que vocês forem fazer um bolo, agora vocês vão lembrar de mim. A Lua é a base e a Vênus é o sabor. Então, a base daquele bolo são os alimentos que vão dar aquela estrutura inicial, e a Vênus é o que vai dar o sabor, ou seja, o que vai adicionar esse temperinho no final. Quando eu entendo isso, eu entendo o que eu preciso fazer para dar essa base para mim mesma e ao mesmo tempo florescer dentro do meu feminino. Lembrando que a nossa lua, sim, as nossas emoções, é a forma como a gente se regula emocionalmente, mas ela é principalmente a conexão com você mesma. E hoje você vai começar a entender como estruturar essa base e como trazer esse sabor na sua vida aos poucos. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro para vocês. Toda transformação e todo o processo, deusas, é gradativo, né? Eu sei que foi vendido aí por muitas pessoas, inclusive, que ai, você pode transformar a sua vida em 7 dias, e eu acredito sim que a gente tem o poder de nos transformar, mas eu acredito que é um processo. Quem dera se fosse em 7 dias tudo, né? Mas é processo. Um pouquinho todo dia, um pouquinho de cada vez. É isso que eu quero trazer aqui para vocês. Um pouquinho todos os dias, com consciência. Então, para vocês entenderem a base do mapa, fazendo essa analogia com as receitas que eu gosto de trazer. Então, imagine que os planetas eles são a ação, os signos, a qualidade, a essência, as casas, a forma de preparo, ou seja, onde aquilo acontece, e os aspectos são como esses ingredientes conversam entre si. Eu não vou entrar nisso hoje, mas só para vocês terem isso em mente, depois eu posso disponibilizar esse PDF para vocês, se vocês quiserem também. Então, a lua ela vai ser essa base. É como se a gente estivesse perguntando assim, se ela perguntasse pra gente, o que essa receita precisa para funcionar? Então, a lua mostra como você se sustenta, se nutre e cria as condições para você florescer. Então, imagina que a sua lua também é como se fosse um terreno. Sabe quando você vai construir uma casa, ou que você vê um terreno abandonado? Imagina que a sua lua é esse terreno. E qualquer coisa que você vá plantar naquele terreno, você precisa, por mais que você tenha milhões de sementes, você vai precisar trabalhar no solo para que alguma coisa ali possa florescer. Então imagina que a sua lua é a sua relação com você mesma e esse solo, de onde várias outras coisas florescem, inclusive a nossa Vênus. A lua em cada elemento. Então, agora é hora de anotar e de tirar a foto, porque depois a gente vai unir essas informações lá no final da aula e eu vou dar alguns exemplos práticos usando vocês e alguns exemplos que eu trouxe aqui também. Se você tem a lua no signo de Virgem, Capricórnio ou Touro, pensa que essa base, essa estrutura, ela vem de uma estabilidade, de uma previsibilidade, de uma rotina, de uma busca por conforto, de segurança, resultados e contato com você mesmo. Como assim a gente traz isso para a vida real? Estabilidade, o mínimo de estabilidade possível que você pode trazer.
ter uma casa ordenada, um lar, né, que tem um espacinho ali para você fazer sua leitura, suas coisas, ter um mínimo de rotina. Então, não é você engessar e fazer a mesma coisa todos os dias no mesmo horário, mas é você continuar fazendo essas coisas, ainda que haja uma flexibilidade. Principalmente se você é mãe que nem eu. Mais ainda, eu tenho uma lua em Capricórnio e quando sai da rotina, assim, é quase uma ansiedade pra gente. Só que a gente precisa aprender a ir se flexibilizando dentro da sua própria realidade. Então, a primeira coisa é olhar a sua realidade, ver o que que se encaixa na sua realidade e trazer o mínimo de previsibilidade possível para você. O conforto. Uma cama aconchegante. Ou vamos pensar no seu trabalho também, porque a lua fala muito do ambiente. Então, uma mesa organizada, uma florzinha ali do lado, ou um ambiente em que você se sinta segura ali também. Você pode trazer outros elementos de terra, né, como cristal, como é, própria a terra mesmo, uma planta, alguma coisa nesse sentido, na sua mesa ou no seu escritório, ter coisas de madeira ao seu redor, porque tudo isso simboliza essa terra e traz essas características de uma forma simbólica. Não é que aquilo vai mudar o ambiente de uma forma geral, mas aquilo pode trazer segurança para você. Resultados concretos. Isso aqui eu acho que é o calcanhar de Aquiles de toda pessoa que tem lua em signos de Capricórnio, Virgem e Touro. Para a gente, o resultado é muito importante. Então, quando você está trabalhando, fazendo um monte de coisa, e você não vê o resultado que você colocou na sua cabeça, você acha que todo aquele tempo está sendo perdido. Mas, ainda que você não tenha alcançado aquele resultado que você teve na sua cabeça, algum avanço você teve. Então, é muito importante que você consiga prestar atenção nesses pequenos avanços, ainda que não seja aquele que você deseja. E eu sei que todas vocês que têm essa lua passam sobre isso, passa por isso. Eu sei porque eu sou assim. Então eu acredito que vocês também. Então começar a analisar, ver os pequenos passos que você já está dando, porque isso te traz um conforto emocional. E isso traz essa nutrição para que você continue se movimentando. Contato com o corpo. Às vezes você vai tomar um banho, pisar na grama, fazer atividade física, coisas que você volta para si mesmo. Veja se faz sentido para vocês. Anotem essas características, porque, de novo, lá no final a gente vai unir esses pontos. Cadê as deusas de lua em signos de terra? Fez sentido para vocês? Quem tem Capricórnio, Virgem, Touro. Eu sei que traz essa sensação de que uma tá puxando para um lado, outra para outro. Igual a Jéssica tá compartilhando. Nossa, minha lua todinha, sinto que há um duelo entre a minha lua e a minha Vênus. Eu vou te falar coisas que acontecem comigo, tá, Jéssica? Eu tenho uma lua em Capricórnio e uma Vênus em Gêmeos. A minha lua em Capricórnio, ela precisa dessa. É mais séria. Eu tenho esse lado que é mais sério, né? Eu acredito que eu transpareça para vocês essa proximidade, esse acolhimento, mas eu tenho um lado meu que é bem reservado. Só que eu tenho a Vênus em Gêmeos. E aí, gente, no dia que eu tô de bom humor, eu faço planos com todo mundo. Porque a Vênus em Gêmeos, ela é o quê? Ela é versátil, ela gosta de conversar, né? Gosta de pessoas. Só que aí, quando eu vou, né, cumprir esses planos sociais, a minha lua Capricórnio fala: Mas como que você vai fazer isso, Luciana? Você tem isso para fazer, você vai fazer isso como? E sim, gente, traz às vezes esse atrito interno, mas a gente precisa aprender. Então, hoje, o que que eu faço? Eu posso ficar super animada, mas eu tento não me comprometer mais. Eu deixo passar aquela animação, depois eu faço isso. Então é sobre você, não é você ficar lutando contra a sua natureza, é você entender como você funciona e usar isso a seu favor. É isso que eu venho aprendendo, é isso que eu quero ensinar para vocês também. Então, sabendo dessa inclinação, eu já dou uma segurada. Lu, depois eu conto uma coisa que aconteceu para vocês recentemente, que foi bem esse caso que eu acabei de compartilhar. Quando essa lua em signos de terra está nutrida, a gente sente paz, a gente tem mais consistência, constrói melhor e tem esse autocuidado, porque o comprometimento às vezes não é só com o externo, é com a gente também. Agora, quando a gente está desconectada, né, tá nessa lua em terra muito seca ou às vezes muito voada, a tendência é que a gente fique mais ansiosa, controladora, você às vezes fica até sem fome. Quando eu tô muito ansiosa, eu nem sinto fome. E você começa a ficar com aquela sensação de que nada tá dando certo. E eu sei que vocês também vão sentir isso aí.
Contem aqui pra mim. Vão anotando tudo isso, porque isso salva as nossas vidas. A Ju, em Virgem, há 5 anos me tornei autônoma e como foi difícil a instabilidade. Sim, demais. A parte financeira, para quem tem Lua em Terra, Vênus em Terra, eu acho que é as que sentem mais desafio. Não que as outras não sintam, tá, Deus? Não é sobre isso, mas eu falo assim, é porque para essas em específico, essa parte pega bastante. Minha Vênus também em Sagitário. Não tem problema nenhum, Bruce. Super entendo. Então, anotem aí deusas de luas em signos de terra. Quando você está nutrida, você está em paz. Se você está se sentindo não está em paz, você já sabe que tem alguma coisa ali que não está dentro da ordem. Então, você precisa voltar para as características da sua lua para ter esse mínimo de segurança, né? Essa voltar para si. Então, colocar alguma coisa no lugar ajuda às vezes. Luas em signos de fogo. Deusas que têm lua em signo de Sagitário, Leão e também no signo de Áries. E eu acho que foi errado aqui. Acho que eu repeti sem querer, meninas. Na hora que eu mandar para vocês, eu mudo aqui no slide para vocês não se confundirem. Mas as luas em signos de fogo, pensam que é uma lua com uma base que traz muito aquecimento, muita inspiração, muito movimento. Então, pensa em você quando você está em frente a uma lareira. Né? A lareira ela faz o quê? Ela aquece o ambiente, ela ilumina, ela direciona, porque a luz tem esse papel de direcionar, de abrir caminho, de iluminar. Ela traz vida, traz inspiração, né? Às vezes você só traz aconchego. Acende uma velinha ali de noite, abre o seu livro, aquilo traz aconchego. Então, por mais que às vezes a gente pense no signo de fogo como iniciativa, movimento, coragem, que sim, são características, mas não se esqueçam que o fogo também aquece, ilumina e traz conforto. Ele traz esse aconchego. Então, as luas em signos de fogo, esses signos que eu mencionei, vocês precisam dessas características também. Então, sentir que está explorando, sentir que está se movimentando, trazer coisas para o seu dia a dia que te inspiram de alguma forma e que te tragam esse aconchego. É muito importante que vocês também, para todo mundo, movimentar o corpo é uma obrigação, mas para vocês mais do que ninguém. Porque quando vocês não estão movimentando, pensa que a lua é uma energia base. Se você não está movimentando essa energia base, a tendência é que você fique ansiosa, raivosa. Sabe aquelas mulheres que ficam dentro de casa e que não param um segundo? São vocês quando vocês não estão usando essa energia de forma criativa. Vocês são muito criativas. Então, nem que seja de forma como um hobby, né? Toda mulher precisa de hobby, mas vocês precisam mais do que ninguém, precisam colocar essa energia de criatividade para rodar. Então pensa se hoje você está fazendo algum hobby, se tem alguma coisa que você está fazendo que te inspira, se você faz coisas que te dá esse quentinho no coração, se você está sentindo que você está explorando. E eu não estou falando aqui de viagens internacionais, não. Estou falando às vezes de você tomar um café num lugar diferente, de você ir para o seu trabalho por uma rua diferente, de você vestir uma roupa diferente, de trazer esse explorar de formas diferentes. Então vocês precisam disso para vocês se sentirem vivas, senão essa chama vai apagando e vai se tornando apática, sem vida, ranzinza ou muito rotineira, que é uma característica que não é tanto de vocês, não é que vocês não tenham uma rotina, aí vai depender da Vênus também, claro, mas vocês precisam desse movimento mais do que as outras luas, porque pensa que o fogo ele tá sempre se movimentando, né? A chama ela tá sempre assim, ela nunca tá estática. Então vocês precisam desse movimento também, mas trazer movimentos de forma que vai te inspirando, te trazendo coragem, não ao contrário. Quando você está nutrida, você toma iniciativa com mais facilidade, você tem mais coragem, você sente paixão pela vida, você tem mais liderança, que é uma característica dessas luas, tem energia, acredita em si. Então a lua ela é a nossa confiança de dentro para fora. Quando você está desnutrida, quando essa lua está magrinha, bem raquítica, perde entusiasmo, fica irritada, fica briguenta, porque precisa queimar aquela energia. Pode se sentir entediada também, né? Então, o excesso de explorar, ou seja, aquele desafio de dar o primeiro passo e de dar constância no que foi iniciado, também pode ser uma característica dessa lua estar meio desnutrida, que é o que acaba resultando em abandonar projetos. Então, às vezes tem uma ideia e fala assim, nossa, eu vou fazer isso agora e aí
não consegue dar constância para aquela ideia. Então, perceber essas oscilações também, e a Vênus vai ajudar muito nesse processo. A Thalita aqui está falando, eu tenho a Lua em Sagitário e percebo que quando saio para fazer minhas caminhadas, correr, sim, faz muito, principalmente Lua em Sagitário, caminhada para vocês é maravilhoso. Lua em Áries movimentar também. Todas vocês, né, precisam desse movimento. Acho que vocês precisam mais do que as outras duas. De novo, guardem essas características que a gente vai unir isso e pensa nessas palavras-chave que eu trouxe para vocês, por exemplo, como iniciativa, inspiração, curiosidade, explorar, né, que tem a ver com vocês também. E como que você pode trazer mais disso no seu dia a dia? Vai pensando nisso também. Quem tem luas em signos de ar, que é Gêmeos, Aquário e Libra, vocês se nutrem ali, a base de vocês precisa muito de troca, de conversa, de aprendizado, de novidade, mas de uma forma que seja. Não estou falando de novidade no sentido de todo dia ter uma coisa nova, mas de você sentir que está sempre aprendendo alguma coisa. São muito movidas ao intelectual, então gostam sempre de aprender e isso te traz essa sensação de segurança interna. Depois eu vou falar de algumas outras coisas que vocês podem ter vivido aí no processo de aprendizado, né, de crescimento de vocês também. Quando essas luas de signos de ar estão nutridas, a curiosidade de vocês é saudável, vocês aprendem com mais facilidade, vocês também gostam de fazer conexões, gostam de aprender e têm leveza, porque essa é a maior característica do ar. Quando você está desnutrida, pensa demais, começa um monte de coisa, cada dia é uma ideia nova, ou vive no automático e no isolamento, que é ao contrário do que a sua lua precisa. Então, percebam que quando a gente está desconectado, é um extremo ou o outro. Ou às vezes fica no excesso da razão, ou às vezes no excesso de, né, como uma pessoa que é mais sociável, no excesso de socializar ou então vai para outra polaridade, que é se isolar demais e não trazer as relações que são tão importantes para vocês. Alguém com lua em signos de ar aqui, me contem depois, se faz sentido para vocês. Vocês precisam, inclusive o meu filho tem a lua em Libra e eu percebo que ele gosta de gente. Ele é super sociável, gosta de pessoas, ele gosta de se expressar. É bem pequenininho, óbvio, que eu vou perceber conforme ele for crescendo, mas a gente percebe algumas coisas ali que são bem características já de personalidade também. Então, para vocês, a expressão é muito importante. E se vocês foram muito podadas quando vocês eram crianças de se expressar, com certeza isso causou aí várias inseguranças em vocês. A mesma coisa as luas em signos de fogo. Se foram muito podadas de explorar, também causou bastante insegurança. As luas em terra, se viveram em um ambiente que não tinha a estabilidade que vocês precisavam, isso também causou uma insegurança, que foi o meu caso, por exemplo. Então, a lua, se você é mãe hoje, a lua do seu filho é o que ele precisa receber de você para ele se sentir minimamente nutrido em termos emocionais. Então, a lua hoje a gente faz para a gente mesmo, né? Nós já somos adultas, mas para você que é mãe ou vai se tornar mãe, olhar a lua do seu filho é o ponto mais importante, porque ela é o que a gente mais precisa quando a gente está no processo de desenvolvimento. Inclusive, ano passado, algumas de vocês participaram, né, do workshop, acho que foi de umas aulas ao vivo que eu fiz sobre a lua, nutrindo seu filho através da lua, e um e-book também, que eu ensinei justamente isso. Dentro da academia, a gente também tem essas aulas. Luas em signos de água. Quem tem lua em signo de escorpião, peixes ou no signo de câncer. Para vocês, a conexão, a intimidade, a profundidade, é se sentir pertencente, também os momentos de silêncio são muito importantes. Geralmente são crianças mais quietinhas, né? Vai depender muito de outros aspectos do mapa, mas são crianças mais quietinhas, observadoras. Às vezes tem uma característica até de temperamento mais melancólico, né? Ou fleumático, mas óbvio, todo mapa conversa entre si, a gente precisa olhar para tudo também. Amone, lua em escorpião, lua em peixes, lua em água, bastante melancólica, sim, é bem característica de vocês. Claro que, né, como eu falei, tem que olhar o mapa inteiro, mas como a lua é a base do mapa, geralmente tem muito a ver. Eu tenho a lua em Capricórnio, meu temperamento é colérico, tem tudo a ver com Capricórnio.
Parece que a minha vida é uma novela feliz. Vamos mudar essa frase aí, Mone. Mas vocês, por quê, gente? Porque vocês, vamos voltar lá. A base da sua receita é a lua. A lua é um dos pontos mais importantes do nosso mapa. Eu sei que a gente fala muito do signo, mas a lua ela é mais importante até do que o signo, eu diria, pela minha percepção de quem estuda aí há muitos anos. Porque se ela é a base do nosso mapa, ela é a base da nossa receita, se essa base não tá boa, vai influenciar todo o resto. Então, se você tem uma lua em um signo de água, por exemplo, peixes, escorpião ou câncer, você é uma pessoa mais profunda, você enxerga o mundo de uma forma mais profunda, essa é a sua base. E você gosta de conexões também mais profundas. São pessoas que detestam conversas rasas. Quem tem muitos planetas na casa 8 também tem muito isso. Né? Ou muitos planetas na casa 4, na casa 12, detesta coisa muito rasa. Começou a falar assim, nossa, você viu o que aconteceu? Você já fica com preguiça. Já sai assim, o olho já até vira, né? Ninguém merece. Lua em Escorpião, uma criança sentia tudo com muita intensidade, tive que lapidar para não desgastar. Sim, nós vamos falar sobre isso também. Quando vocês estão nutridas, no sentido de vocês estarem na sua lua em signo de água, na versão mais harmônica, você está intuitiva, se sente conectada com você, consegue criar vínculos, se expressa com mais naturalidade, né? Toda criança, principalmente, a gente percebe, se a gente lembrar da gente quando era criança, a gente se expressava com muita facilidade, né, durante um período da nossa vida. Depois que a gente vai, né, às vezes se protegendo um pouco mais, vamos dizer assim. Quando você não está muito nutrida, você fica pegando muito problema que não é seu, né? Absorve a emoção dos outros, nada mais é do que pegar problema que não é seu, justamente para você não usar, olhar para os seus problemas. Então, eu estou pegando problemas do outro porque eu não quero olhar para os meus, né? Não quero lidar, entrar em conflito com aquilo que me incomoda. Então, eu fico pegando pessoas para resolver a vida dessas pessoas enquanto eu deveria estar olhando para a minha. Se sente vazia, se isola ou vive emocionalmente exausta, que é o que até uma de vocês trouxe. Por quê, gente? Levar tudo a sério demais. Pensem no elemento. Vamos voltar a recapitular. A terra, quando você pisa na terra, você sente o quê? Estabilidade, eu sinto proteção, porque a terra tem essas características. Quando eu sinto um vento no meu rosto, eu sinto leveza, eu sinto possibilidade, eu sinto esse frescor, características do ar. Se eu estou acendendo uma vela ou uma lareira, eu estou trazendo as características do fogo. O fogo ele ilumina, ele direciona, ele aconchega, ele acolhe também. E se eu olho para um rio em movimento, por mais profundo que ele seja, porque quando eu olho o rio ou o mar da superfície, eu estou vendo só a superfície, mas debaixo daquilo ali tem coisas demais acontecendo. Mas ainda que exista essa profundidade, você pode perceber que a água na natureza está sempre em movimento. Então, quando vocês tiverem essas dúvidas de como entender qualquer ponto no seu mapa, sempre olhe para o elemento e para as características desse elemento, tanto para o desafio quanto para a beleza. Então, se você tem a lua em signo de água e sente que está sempre emocionalmente exausta, é porque essa água está muito parada. Então, você tem que trazer movimento para essa água. O que que é esse movimento? Pode ser inúmeras coisas. Pode você, se você sair para caminhar, você sair para dançar, você escrever a forma como você está sentindo. Pode ser você fazer alguma coisa que te traga para a presença, porque isso ajuda a trazer equilíbrio. Vê se faz sentido para vocês. Então, a água, ela precisa, sempre lembra disso. A água na natureza nunca, nunca está parada. Sempre em movimento. O fogo está em movimento, mas o movimento dele é diferente. É diferente do movimento da água. Quando a gente olha para a astrologia, os elementos da natureza, a gente fica muito mais fácil. Mas eu sei que quando a gente está estudando, que eu já fui assim também, você quer entender aspecto, você quer entender Lilith, você quer entender 0 grau de não sei o quê. Esquece isso. Volta para o básico. O básico bem feito. Beleza, entendemos os elementos da Lua. Agora eu quero que vocês escrevam a partir das anotações ou daquilo que vocês entenderam. Minha Lua é o elemento da sua Lua. Você vai colocar ali: minha Lua é em Capricórnio, elemento terra. Minha Lua é em Gêmeos, elemento ar. O que mais me nutre e raramente me permito ter é: olha as características lá da sua Lua e escreve.
Ou se você não quiser nem usar esse raramente me permite, se você quiser colocar assim, o que mais me nutre coloca as características que eu trouxe para cada lua de vocês. Vou dar um tempinho para vocês escreverem. Mas escrevam. E se vocês quiserem trazer aqui no chat, tragam para mim também, que a gente vai fazendo esse exercício em voz alta também. Então, a minha lua é em Áries, elemento fogo. O que mais me nutre é inspiração, movimento, explorar, novidade, iniciar um projeto. E aí a gente pode dar mais detalhes. O que mais me nutre quando eu olho para essas características? Eu gosto de caminhar na montanha, eu gosto de aprender uma coisa nova, eu gosto de dançar. Então, a partir dessa palavra inspiração, o que que te inspira? Que você pode trazer mais e que você não está fazendo? Sara, minha lua é em água. O que mais me nutre é o afeto e o que raramente me permite ter movimento. E aí, Sara pergunta: afeto, quais são as formas que você pode trazer esse afeto? Lembrando que a lua também é a nossa relação com a gente mesma. Cozinhar é uma forma afetiva de me cuidar, tomar um banho mais relaxante, ou fazer um escalda-pés, ou desenhar. Pensa nessas coisas assim que vocês podem trazer para o dia a dia. Ou às vezes ter uma conversa com uma amiga, sair uma vez por mês, fazer essa conexão com amigas, por exemplo. A Nath, minha lua em Gêmeos, elemental, que mais me nutre é estudar, conversar, trocar coisas inteligentes. Amei, Nath. Cris, lua em Touro, terra, o que mais me nutre é organização, planejamento. Mas quais são as outras características da terra? Prazer, presença, tudo isso é terra também. Concretização. A Dani, minha lua em Touro. E aí vocês vão trazendo características aqui, porque uma vai ajudando a outra. A Dani, minha lua em touro, elemento terra, o que mais me nutre é explorar sentidos, conforto. Raramente me permite ter rotina e estabilidade. Aí já entendemos onde conseguir melhorar um pouquinho, né, Dani? Aí a Lucilene pode pegar algumas ideias ali com a Dani também, porque ela tem a mesma lua em touro. Minha lua em virgem, o que mais me nutre é ter uma casa organizada, uma rotina mínima, trilhas, uma coisa que você pode trazer um pouco mais, né, Ju? Uma vez por mês, talvez? Pode ser cozinhar também, Cris. Cozinhar tem tudo a ver com o elemento terra, né? Super. Concretizar, coisas que são manuais, artesanais também. A Leidiane, lua em câncer, que mais não tem a fazer com o sentido que eu acredito. Sim, se cuidar também. A casa também é muito importante para vocês. Tô lendo de todos aqui, tá? Lua em Leão, elemento fogo, que mais me tem inspiração, explorar, iniciar. Dificuldade em terminar, perco um pouco o interesse. O que você pode fazer, Gra? Para prestar atenção nos interesses ver as coisas que estão te chamando a atenção, às vezes escrever antes de você tomar uma decisão. E aí a nossa Vênus vai entrar para ajudar nisso também. Vocês podem perceber, claro, que existem pessoas que têm Lua e Vênus nos mesmos signos, nos mesmos elementos, mas é muito comum a gente ver, por exemplo, uma Lua em Peixes com uma Vênus em Terra, ou uma Lua em Leão com uma Vênus em Água, porque um vai harmonizando o outro, né? Um ajuda o outro. Então, anotou a Lua de vocês? Vamos continuar que a gente vai entender a nossa Vênus agora. Se a nossa Lua é a nossa base que sustenta, a Vênus ela vai dizer o que que floresce, o que que a partir dessa base a gente vai levar para o mundo. Então, a gente pode entender que a nossa Lua é como se fosse o solo, é aquele trabalho interno daquele solo que ninguém está vendo, só quem está fazendo é que sabe. Mas a Vênus é aquilo que se expressa, é aquilo que o mundo vê a partir da base que foi construída. Então, ela é esse ponto de florescer. Então, a nossa Vênus, ela fala de dons, beleza, de feminino. Então, a Lua, ela é muito mais a nossa relação com a gente mesma. Enquanto a Vênus vai ser a nossa relação com o mundo e com tudo ao nosso redor, a partir dessa primeira relação com a gente mesma. Vê se faz sentido para vocês. Acho que essa é a melhor forma de explicar as duas bases do nosso feminino. A Lua, você com você mesmo, a Vênus, você com tudo que está ao seu redor. Então já vai pegando os elementos da Vênus de vocês.
Se eu tenho uma Vênus em signo de Capricórnio, Virgem ou Touro, você vai florescer através de construção, elegância, cuidado, estabilidade, valor, disciplina, constância. A Vênus em signo de Terra, ela tem muita habilidade de concretizar coisas. Vocês, deusas que têm a Vênus, porque a Vênus fala de um dom. Não sei se vocês estão lembrando disso, mas a Vênus é um dom e habilidade natural. Então, quanto mais conectada com a sua base lá da sua lua, mais naturalmente esses dons vão surgindo. Quanto mais desconectada da minha base, que é a minha lua, mais dificuldade eu tenho de enxergar esses dons, porque a minha base não está bem cuidada. Então, lembrem, lua e Vênus trabalham juntas. As Vênus em signos de Capricórnio, Touro e de Virgem, vocês têm um olhar para colocar as coisas em ordem, independente da sua área de atuação. Você pode trabalhar, sei lá, como, vou dar exemplos aqui, tá? Vamos supor que você tem uma Vênus nesses signos e você é terapeuta. A pessoa chegou na sua frente, tudo que ela começar a falar, se você estiver conectada com o seu feminino, você já vai conseguir dar estrutura, você já vai conseguir colocar as coisas no lugar e entender exatamente ali de onde que começou aquilo que ela está trazendo. Porque vocês têm essa facilidade de ordenar, é um dom que vocês têm. Vamos supor que você tem uma Vênus nesses signos e você é uma pessoa que trabalha com eventos. Vai ser excelente no que faz, porque vocês prezam muito pelo detalhe, pela observação. A base de vocês é isso. Então, vocês conseguem trazer isso de uma forma natural quando vocês estão conectadas com o seu feminino. Quando você está florescendo, vocês têm uma facilidade de entender o seu valor, têm uma facilidade de serem receptivas, de cuidarem de si e de construir. Por que que eu tô falando isso? Porque quando as Vênus em signos de terra estão desconectadas, vocês acham que vocês precisam fazer mais e mais e mais para se sentir valorizada, quando na verdade é fazer com qualidade e entender que você é merecedora daquilo. Então vocês começam a associar o valor de vocês com a quantidade e não com a qualidade. Então, geralmente são aquelas mulheres também que não param em casa, que tá sempre, que associou o amor, né, a fazer demais, e aí tem dificuldade de descansar, que às vezes tem dificuldade de enxergar que pode construir além, porque estão muito desconectadas, estão muito rígidas, porque estão desconectadas dessa base desse feminino. E aí vocês começam a aceitar qualquer coisa, começam a fazer muito mais do que deveriam e associam o valor de vocês ao quanto vocês fazem. Aí vai se tornando essa Vênus que é tão é, concretizadora de coisas, vai se tornando uma fazedora, que também é muito comum para quem tem Vênus em signos de fogo e que também está desconectada. Vou chegar em vocês. Então, quem tem Vênus em Touro, Virgem, Capricórnio, prestem atenção nisso. Porque quando você está, não consegue cobrar pelo seu trabalho, não consegue receber ajuda, não consegue enxergar valor naquilo que você faz, provavelmente você está desconectada ali da sua Lua e da sua Vênus. E, consequentemente, da sua Vênus também, porque uma conversa com a outra. A Valquíria, quando ela está do lado do Sol, ela perde a potência? Não perde, Val. Eu sei que isso é um senso comum, principalmente na astrologia tradicional, que fala que a Vênus está em combustão. Eu não acredito em nada disso. Inclusive, a minha Vênus também é colada no meu Sol. Então, não. Agora, o que pode causar um desafio que eu percebo nas minhas alunas, em mim, nesses anos de estudo, é a Lua. Quando a gente está desconectada da Lua, porque ela vai, como ela é a base, ela vai meio que respingando em todo o restante do nosso mapa, inclusive na nossa Vênus também. Lu, tô me sentindo desconectada. Calma, calma, que a gente vai chegar nessa parte. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vênus nos signos de Sagitário, Áries e também no signo de Leão. Vocês, quando estão florescendo, né, que estão ali na beleza da sua Vênus, são autênticas. O que que é ser autêntico, Lu? É você ser a mais diferente de todas? Não, é você ser você. É você pegar todas as características que fazem você ser única. É você trazer o seu gosto por música clássica, por rap, por roupas que são coloridas, da sua história, os filmes de nerd que você gosta. Tudo isso são características suas que fazem você ser você. Então, a autenticidade, ela é um compilado de coisas que fazem parte da sua trajetória e da sua história. E você não tem medo de expressar isso.
Pelo contrário, você sente orgulho porque aquilo faz você ser você. Coragem, né? Ou seja, esse lugar de agir ainda que não esteja com 100% de certeza, porque a gente nunca tem. Criatividade, todos nós somos seres criativos. A gente veio para criar, desde que mundo é mundo, a gente está sempre criando alguma coisa e vocês mais do que ninguém. Aventura no sentido de você sentir que está sempre explorando, espontaneidade e entusiasmo. Se você olha para sua vida hoje e não vê muito dessas características, provavelmente você vai precisar olhar para sua lua para entender ali, talvez se a sua base está um pouquinho desconectada. Quando vocês estão florescendo, vocês confiam em si, se posicionam, aprendem a estabelecer limites, se permite expressar, brilhar, porque a Vênus lembra que é a nossa relação com tudo, né? Não é só com a gente mesmo, mas com tudo ao nosso redor. E inspira pessoas. Vocês são extremamente inspiradoras. Uma Vênus em signo de fogo que eu acho que pode inspirar muito vocês é a Audrey Hepburn. Ela já faleceu, mas todos os filmes, é a atriz que fez a bonequinha de luxo, com certeza vocês vão lembrar. E ela tinha a Vênus em Áries. Então eu acho ela um exemplo maravilhoso da Vênus em signo de fogo, porque ela era autêntica, ela era à frente do tempo dela. Ela tinha um cabelo curtinho, numa época em que todas as mulheres eram super apegadas ao cabelo longo, e ela era lindíssima mesmo assim. Então, acho que ela pode ser um grande exemplo para vocês. Quando a gente está com essa Vênus murchinha, tenta agradar, busca aprovação, diminui seu brilho, vive por expectativas, está sem coragem, tá com aquele projeto há anos na gaveta, não sai do lugar porque tá esperando alguém vir te dar aquele empurrão que você tá querendo, mas que não tá acontecendo. Então você vai exatamente para o oposto das características de fogo, que é esse entusiasmo e esse amor pela vida. Lu, estamos sempre. Uma coisa que você sempre me pergunta: Ah, Lu, eu tô muito desconectada, o que que eu faço? Gente, coloquem isso na sua cabeça também. A gente nunca vai estar 100%, tá? Em nada. Imagina que a nossa vida é uma oscilação. Então, às vezes, você vai estar super conectada com o seu feminino, e aí vai acontecer alguma coisa que você vai lá para baixo. E aí, de novo, você se conecta e dá uma desconectada, e aí volta. É assim mesmo. A questão é você saber como retornar. É que nem quando a gente está fazendo academia. Você está lá firme todos os dias por 3 meses, e aí acontece alguma coisa que faz com que você realmente não consiga ir naquele tempo. O que que você faz depois? Você reorganiza aquilo na sua vida, que te tirou o foco da academia naquele momento, e você volta para a academia de novo. Vai doer? Vai ser mais chato? Vai, porque você vai ter que começar de novo. Mas quanto mais você vai fazendo ou recomeçando, mais fácil aquilo vai se tornando. Então, não é sobre você estar sempre perfeito, é sobre você saber voltar para aquele caminho. Então, tá tudo certo, tá? Às vezes você vai estar super bem, às vezes você não vai estar tão bem. O negócio é você saber como voltar. Sabendo, tá ótimo. Então não fiquem chateadas, faz parte da vida e é isso aí. Deixa eu ver vocês falando. A Alda lançou o primeiro programa de apoio humanitário e ela tinha um ascendente em aquário. Acho o máximo. Ela viveu muito o mapa dela. Acho que foi uma das pessoas que eu já estudei que eu mais consegui enxergar a beleza do mapa ali, né? Os desafios e a beleza também. Reflexão para a lua interna. Muito. Para todas vocês. Vênus em signos de ar. Vênus em signos de Gêmeos, de Libra e Aquário. Vocês florescem através da comunicação, da criatividade, da leveza, da inteligência, das conexões. Tem as Vênus em signos de fogo, eu não mencionei, mas só mencionando para vocês, vocês têm um dom de criar coisas, de unir coisas diferentes, de liderar, de trazer vida, de inspirar, aquela pessoa que às vezes solta uma super inspiração e aquilo alcança muitas pessoas. Vocês têm uma percepção de vida um pouco diferente, então acho legal vocês sempre compartilharem. Quem tem Vênus e signos de ar, a gente tem dom de comunicar, gente. Eu desconheço uma Vênus em signos de ar que não se expressa bem, o que não veio se expressar, o que de alguma forma a vida vai jogar vocês para esse lugar de expressão, comunicação, de ensinar, de compartilhar, porque é uma habilidade que vocês têm, que nós temos, né? Eu também tenho essa Vênus em signo de ar. Então, é realmente uma habilidade que a gente tem, a nossa voz é o nosso maior dom, usem isso a seu favor. Mas não se prendam só à comunicação, é qualquer forma de expressão. Às vezes você vai se expressar falando, escrevendo, tirando fotos, filmando. Existem inúmeras formas de você se expressar, mas realmente é uma habilidade que a gente tem. Quando vocês, né, nós estamos
florescendo na nossa Vênus, a gente tem um charme muito natural, encanta muito naturalmente, aquela pessoa que abre a boca, todo mundo olha, tem uma facilidade de se conectar com pessoas, tem uma facilidade de se expressar e de criar possibilidades e situações, às vezes, que são meio desafiantes, até vamos dizer assim. Quando você tá murchinha na sua Vênus, às vezes é aquela pessoa que tem muitas ideias, faz pouco, se adapta demais e se perde de si, busca muita opinião alheia e confia pouco na sua própria percepção, e com isso vai perdendo a sua autenticidade, porque está buscando mais fazer parte do grupo, porque tem esse lado sociável que é muito forte, e às vezes para fazer parte ele acaba perdendo um pouquinho daquilo que faz você ser você. Então observem isso em vocês. A Dani falando, interessante. Eu estava travada na expressão comunicação falada, mas tem possibilidades, exato. E a gente tem que ir testando também. Mas geralmente é uma característica nossa essa habilidade de expressão. Para as Vênus em signos de água, e aí às vezes vocês podem estar se perguntando antes de entrar nessa Vênus, Lu, mas eu não comunico muito bem. Sabendo que você tem essa habilidade, você se coloca a desenvolver. Ou vocês acham que a minha primeira aula ao vivo foi assim? Falando com essa naturalidade, sem precisar ficar lendo nada, super segura, comunicando com vocês? Obviamente não. Não foi mesmo. Eu acho que eu tenho essa aula, inclusive. Então, é um processo. É se colocar a desenvolver isso também. Vênus nos signos de água, que é Câncer, Escorpião e Peixes. Vocês florescem através da sensibilidade, da profundidade, são aquelas pessoas que dão sentido às coisas. Uma característica das Vênus em signos de água e também das Vênus em signos de terra é que vocês trazem muita beleza em tudo que vocês fazem. Mais ainda as Vênus de signos de água. Essa parte da beleza, sabe todas aquelas estátuas, aquelas imagens e pinturas que a gente vê muito nos museus, principalmente na Itália. A Itália é um lugar muito venusiano, né? Tudo aquilo é muito a característica de Vênus em água, né? De Vênus nesses signos, porque é uma beleza que transcende. Você olha para aquele quadro da Vênus mesmo, né, de Botticelli, que é ela saindo ali do mar, toda despida, mas muito bonita aquela imagem. Aquilo te toca. É uma beleza que transcende, né? Você não precisa explicar por que que ela é bonita, ela simplesmente é. Então, vocês têm essa característica de trazer beleza para tudo que vocês fazem, né? De trazer significado, de trazer profundidade, de trazer sentido, simbolismo. Isso é muito, muito forte para vocês, né? Acabam tendo essa característica também. A Cris, Vênus Escorpião, me coloquei antes colocando touro nas asas. Touro também é um ascendente no Vênus. Ah, sim, Cris. Então, você tem a Vênus em Escorpião e a Lua em Touro. São opostos e complementares, né? Então, acabam se ajudando aí de alguma forma, ao mesmo tempo também que acabam se opondo, que é natural também. Quando vocês estão florescendo, vocês criam conexões de forma muito fácil, vocês conseguem perceber e se adaptar ao ambiente, porque vocês chegam no ambiente, vocês leem aquele ambiente e vocês sabem exatamente o que trazer de vocês para aquele lugar que vocês estão, porque vocês conseguem fazer essa leitura do lugar onde você está convivendo ali. São pessoas que transmitem muita confiança, tanto é que várias pessoas com essa Vênus vocês podem perceber que as outras se abrem com muita facilidade para vocês, justamente porque vocês transmitem acolhimento. A Vênus em Escorpião, ela transmite, mas com uma barreira, vamos dizer assim. Vocês observam mais e conforme você vai entendendo aquela pessoa, você vai permitindo que ela se aproxime de vocês. As outras Vênus, que é em Peixes, em Câncer, são mais receptivas. A Vênus em Escorpião, vocês são acolhedoras, mas vocês são mais observadoras, né? Você observa mais as coisas, enquanto a Vênus em Peixes, em Câncer, ela já chega recebendo com mais facilidade. Mas são características, né, mais peculiares mesmo. Quando você está na distorção, ou seja, está murchinha nessa Vênus, você às vezes entrega muito da sua profundidade para quem não merece. Pode ir para um lugar de muito medo também e pode se fechar no seu mundo, assim como pode se tornar uma pessoa muito dependente também, né? Dependente de validação, dependente de opinião, né, dos outros também. Então acaba sendo muito suscetível a ser influenciada, principalmente a Vênus em peixes.
Todos me procuram para desabafar. Sim, a Vênus em Câncer é de todas as Vênus de água é a mais acolhedora, quando está na sua característica forte, né? Às vezes também pode estar na distorção, isso pode acontecer. Então agora eu quero que vocês unam essas informações. Estamos chegando no finalzinho da nossa aula já, quero aprender tanto vocês no domingo. Então vamos analisar. A minha lua foram as características que a gente colocou anteriormente. O que mais me nutre na minha lua é as características que a gente já colocou, mas aqui tem um complemento. Com a lua nutrida, vocês vão ver se vocês conseguem lembrar do que a gente colocou, do que eu trouxe para vocês lá numa lua nutrida, né? Então a lua em escorpião nutrida, a lua em signos de água nutrida, ela consegue confiar, ela consegue ser mais receptiva, ela se expressa melhor, né? Vamos dizer assim. Quando estou desconectada da minha lua, eu colocar as características. Se vocês quiserem, eu volto aqui rapidinho para cada uma para vocês lembrarem. Só que antes a gente colocar, vamos colocar da Vênus que está mais fresca. A minha Vênus é o elemento que ela está. A forma como eu naturalmente floresço é características desse elemento. Quando eu estou conectada com a minha Vênus, características dessa conexão. E quando eu estou desconectada, características dessa desconexão. Veja se vocês conseguem colocar isso aí, descrever. Se alguém tiver dificuldade, eu volto rapidinho nos slides e vocês olhem rapidinho também e vão preenchendo aí para mim. E eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês conseguirem ver de forma prática também. Quem quiser compartilhar, fique à vontade. Na minha Vênus é em Aquário, minha Vênus é no signo de ar. Então, a forma como eu naturalmente floresço é comunicando, conectando com pessoas, me expressando. Quando eu estou conectada com a minha Vênus, eu me expresso com mais facilidade. Quando eu estou desconectada, eu me fecho, tenho dificuldade de falar como eu me sinto, tenho dificuldade de dar vida às minhas ideias, por exemplo. Vou voltar aqui rapidinho para vocês, Deus, peraí. Ó, vou voltar um pouco. Lua em cada elemento. Quando está no. Tirem uma foto e aí vocês conseguem escrever com mais facilidade. Lua em signo de terra, quando está nutrida, quando está seca. Lua em signo de fogo, nutrida, seca. Signos de ar, nutrida e quando está desnutrida, tira foto. E nos signos de água, quando está nutrida e quando não está. Prontinho? E aí, vê se vocês conseguem preencher. Enquanto isso, eu vou lendo algumas de vocês. Vênus em Câncer naturalmente floresce na sensibilidade, cria boas conexões, desconectada, espero só receber amor. E você também pode interpretar isso, Sara, como validação também, né? Ficar sempre esperando essa validação. É bem comum de vocês. Minha Vênus é Câncer, quando estou conectada, sinto aberta para as relações, quando estou desconectada, me sinto fria, dependente, sim. E estamos na consulta. E como tem a lua em terra, fica mais fácil para trazer clareza e estrutura para a pessoa. Amei a sua interpretação, Jane. Perfeita. Perfeita mesmo. A Jessie. Minha Vênus é Sagitário, floresço quando me expresso livremente, conectada, sinto que expando tudo, quando toco desconectada, me encolho. Perfeito também. Qual Vênus você quer que volta, Mandinha? Manda aqui, por favor, que aí eu volto nela específico. A Sara, minha lua é em água, o que mais me nutre é o afeto, que raramente permite movimento. Me sinto vazia e estagno.
Fogo. Tá, vou voltar aqui para você ver. Vênus no signo de fogo. Quando está florescendo e quando está murchando. Lembrando que eu vou disponibilizar isso aqui para vocês também depois, tá? Mas pelo menos tem a de vocês agora para a gente conseguir fazer o exercício. Minha lua é em Gêmeos, me sinto nutrida com troca, curiosidade, leveza. Minha Vênus é em Gêmeos, elemento A, naturalmente floresce ambiente de troca, aprendizado, leveza, comunicação. E olha que interessante, cara, quando isso não acontece com a sua lua, automaticamente isso influencia na sua Vênus. Porque lembra que uma é a base da outra. Tô lendo aqui. Consigo considerar na sua continuidade de atividades. Está demonstrando perfeito, Monique. Ótima interpretação. Naturalmente floresço na beleza, trazendo sentido nas coisas, podendo ajudar os outros. Desconectados, me sinto perdida, triste, pode ficar muito melancólica também. Floresço comunicando. Perfeito. Bom, vocês estão entendendo pelo menos. A Dani. Minha lua é touro, elemento terra, mas nutro em explorar os sentidos, conforto, raramente me permite ter rotina e estabilidade. Quando estou nutrida, eu descanso de verdade. Quando estou desconectada, fico obcecada com resultados e não vivo o processo da paciência. Isso mesmo. Minha Vênus é em Gêmeos, a forma como eu naturalmente floresço é com leveza, expressão de várias formas. Quando desconectada com a minha Vênus, eu me expresso. Quando conectada, expresso com facilidade. Quando estou desconectada, fico apática, buscando isolamento e, consequentemente, não me expresso. Ganhamos uma terapia master. E aí vocês podem agora estar tendo essa clareza, vocês podem estar conseguindo enxergar com mais facilidade, porque que às vezes vocês não conseguem fazer pequenas mudanças, né? Coisas que às vezes a gente está postergando. E eu me incluo aqui também, tá? Porque é um processo eterno de aprendizado. E quanto mais você vai aprendendo, mais você vai se observando e mais você vai vendo inclinações boas, desafios, inclinações ruins, e aí a gente vai sempre ajustando. É um processo de lapidação, gente. É eternamente se lapidando. Algumas pessoas gostam, outras pessoas fogem, né? Eu gosto. Eu acho que a gente está sempre melhorando, não só para a gente, mas para todo mundo que está ao nosso redor, né? Porque acaba respingando em todo mundo e isso é muito maravilhoso, né? Você fazer por você, mas fazer por outras pessoas também. Trouxe alguns exemplos aqui. Vamos supor que vocês têm uma lua em terra e uma Vênus em ar. A receita base. A base precisa de estabilidade. Lembra lá da nossa analogia no início da aula? A lua é a base, a Vênus é o sabor. Então, a base dessa receita aqui de lua em terra com Vênus em ar, ela precisa de estabilidade, de uma certa segurança ali, de uma certa constância. Mas o sabor precisa de flexibilidade, porque é uma característica do ar. Então, essa mulher, ela gosta de rotina, ela gosta de planejamento e de segurança, porque a lua dela precisa disso. Mas ela floresce quando ela conversa, quando ela aprende, quando ela conhece pessoas, quando ela troca e se expressa ali de uma forma geral. Só que se ela não tem esse planejamento, essa constância, automaticamente esse sabor não fica na sua potência e talvez ela não se expresse e não se relacionaria tão bem quanto ela faz quando está conectada com esses dois pontos. Outro exemplo para vocês. Lua em água e uma Vênus em fogo. Então, a receita, a base dessa receita, a base para essa pessoa é conexão e profundidade, porque a lua dela está em água. E a água, ela é o quê? Profunda mesmo. Ai, Lu, mas eu não quero ser profunda. Mas essa é você. Aprenda a lidar com você mesmo, ao invés de fugir daquilo que faz você ser você. Mas o sabor, que tem uma Vênus em fogo, precisa de coragem, de movimento, de entusiasmo. Inclusive, essa é uma combinação extremamente artística, que eu já peguei de mapa de pessoas que têm muito elemento água e fogo, e aí precisa olhar os pontos vocacionais também, claro. Assim, vários, uma delas é fotógrafa, que vocês até já me viram repostando, que é a Carla Paniagua, sou apaixonada pelo trabalho dela. Ela é pisciana com ascendente em Sagitário, tem outros pontos em fogo no mapa, então é uma super combinação. Um outro amigo meu também tem essa combinação. Ele é. Ai, gente, eu não vou saber exatamente como falar, tá? Eu sei que ele se formou em cinema e ele é maravilhoso no que ele faz também, então é uma combinação muito comum de ser artística.
Então, como base, ela precisa sentir, de pertencer, criar intimidade, criar vínculo, porque a lua em água ela precisa disso. Mas ela floresce quando ela se expressa, quando ela se posiciona, quando ela lidera, quando ela cria. Só que isso só é possível se essa base está em dia. Se essa base não está nutrida, essa Vênus em signo de fogo, ela vai ficar bem apagadinha. Ah, quem tá falando? Amônia, eu sou consultora de estilo perfeito. Lunhar Vênus em fogo. Agora outra receitinha. Lua em fogo e Vênus em terra. A base precisa de movimento, porque o fogo é esse movimento, mas o sabor precisa de construção. Você sentir que você realmente está fazendo, dando vida às coisas que você deseja. Então, é uma pessoa que, na base, ama novidade, um certo desafio, porque as luas em fogo elas gostam de se sentir desafiadas, porque precisam superar os seus próprios limites. Quando eu falo desafiada, não é pelo mundo, mas é você com você mesma. É como se você estivesse falando assim. Até onde eu posso chegar? O que mais eu posso fazer? Essa é a visão da beleza do fogo. Essa é a inspiração também. E ela floresce quando termina, constrói e materializa. Então, essa é uma combinação muito interessante, porque é uma lua em fogo, ou seja, ela inicia, inspira, ela tem entusiasmo, e ela tem uma Vênus em terra que dá constância naquilo que foi iniciado. E aí, uma coisa que vocês podem se perder às vezes é: ah, Lu, mas eu tenho esses aspectos no meu feminino, mas eu não concretizei aquilo que eu iniciei. Por quê? Talvez você iniciou aquilo com tanto entusiasmo que você viu lá na frente que não era aquilo que você queria. E aí então você vai recalcular a rota e tá tudo bem. Então, às vezes, a gente precisa disso para aprender pela nossa própria experiência também, tá? Então, toda experiência é um aprendizado, lembrem-se disso. Mas aquilo que é iniciado é concretizado quando também faz sentido para você, quando você percebe que aquela é a direção, né? E a vida também vai mostrando que é. Quando você tem uma lua em ar e uma Vênus em água, qualquer receita, a base precisa de curiosidade, porque o ar ele tem essas características. Mas o sabor é a profundidade, porque a Vênus vai concretizar aquilo, ela vai dar um toque especial. Então, é uma pessoa que ama aprender, conversar, descobrir, mas ela floresce quando cria vínculo, intimidade, quando realmente se permite confiar. E aí faz essa analogia, né? A Manu perguntou aqui, Lua em ar e Vênus em fogo. Então, a gente pode pegar essas duas características, Manu, vocês podem ir unindo essas informações também. Então, a Lua em ar, a base é curiosidade e variedade, mas a Vênus é em fogo. Então, vamos pegar aqui, vamos pegar um exemplo de Vênus em fogo, esse aqui. Mas o sabor precisa de coragem. Então, é uma pessoa que tem essa base ali de curiosidade, de flexibilidade, mas a forma como ela floresce é liderando, aparecendo, criando, e aí vai criando, a gente vai criando essas análises também. Mesma coisa, pega as características do que eu falei, qual que é a lua em terra, que eu falei aqui no inicinho, para vocês irem fazendo. Eu trouxe uma de cada um para vocês irem fazendo esse joguinho. Então, a lua em terra, ela ama rotina, planejamento e segurança. Lu não gosta, vai ter que começar a gostar, porque é a base do seu mapa. Começar com passinhos de formiga. E aí, a sua Vênus é em água, Jane. E aí, vamos olhar uma Vênus em água. Mas floresce quando cria intimidade, se entrega em vínculos. Então, a sua base, ela precisa de rotina, de constância, né? Precisa de uma certa previsibilidade para que você possa florescer criando a sua intimidade, né? Criando vínculos, sendo criativa. Olha que interessante. Estou com dificuldade de criar vínculo. Então, vamos dar uma olhadinha nessa lua aí, como que ela tá, né? Às vezes você pode estar naquela lua em ar que às vezes está muito racional, está vivendo só na mente. Então, algumas sugestões que eu dou para vocês que têm lua em ar é vocês começarem a escrever como vocês se sentem. E aí, se eu tenho uma lua em água e a Vênus em água, significa que o seu feminino ele conversa a mesma língua, só que a forma como ele age é diferente. Então, a lua ela é a relação com você e a Vênus é a sua relação com os seus dons, as pessoas ao seu redor, com o mundo, a partir desse primeiro relacionamento. Então, a lua em água, ela precisa de conexão profunda, de vínculos, de profundidade, precisa de autoconhecimento, de autopercepção, de arte, de música, de beleza.
para que a sua Vênus possa florescer com essas características. Mas aí você vai levar isso para o mundo e não só para você. Então pensa que a sua Vênus ela é um resultado daquilo que foi cultivado no seu solo. Sim, eu vou liberar no grupo para vocês. Então pensem sempre nisso. Aquilo que você está construindo ali no seu solo, que só você está vendo, que só você sabe, né? Eu gosto muito dessa analogia. Aquilo que só a gente está construindo, né? E você, só você que está vendo. Você fala assim, nossa, gente, mas que trabalheira que dá isso aqui, né? Acordar de manhã, malhar, alimentar melhor, cortar o docinho todo dia depois do almoço. Todos esses sacrifícios só a gente está vendo. Só que o resultado disso vai ser compartilhado com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas que a gente atende, com as pessoas que a gente compartilha na internet. Então, pensem que os seus dons, as suas habilidades, a sua beleza, né, aquilo que é mais perceptível, vai depender muito da qualidade daquilo que você está fazendo e que ninguém está vendo. Ninguém está vendo vocês acordando 8 horas da manhã estudando aqui comigo. Ninguém tá vendo vocês com as suas dores, as suas dúvidas, se vocês estão indo no caminho certo, se o trabalho é esse mesmo. Ai, será que eu fiz aquela leitura de mapa certa? Será que eu atendi, sabe? Ninguém tá vendo essas dúvidas, mas você tá. E você sabe o quanto que você tá trabalhando nisso também, tá? Então não esqueça de vocês perceberem o quanto vocês já avançaram, sabe? O quanto vocês já evoluíram no processo. Só de vocês estarem aqui significa que vocês estão abertas a isso. Então não se esqueçam de lembrar, né? E de dar esse apertinho aqui, sabe? Tipo, tô no caminho. Então não se esqueçam disso. Isso faz parte do feminino também, né? De reconhecer. A Maria perguntando: minha lua é em Vênus. Ah, agora a gente finalizou a aula. Pode trazer as suas perguntas. Vou responder aqui algumas perguntas antes de finalizar. A minha lua é em Vênus e em Água. Como eu posso colocar meu trabalho na internet? Então, vou te chamar de Flora, tá? Flora, primeira coisa, como a sua lua tem esse aspecto de água, você precisa estar muito conectada com você, porque a lua é sua relação com você. Quando a gente fala de trabalho e de colocar as nossas vocações no mundo, é muito importante a gente olhar os outros pontos do nosso mapa, que é o meio-céu, Júpiter, Saturno, porque aí entra na parte vocacional também, tá? Mas eu diria que, já pegando a Vênus, que é uma parte de habilidades, a Vênus em signos de água, ela tem uma característica muito forte de criar comunidade, no sentido de você criar vínculos. Então, às vezes, não sei exatamente o que você faz, tá? Mas vou dar um exemplo de, às vezes, das minhas alunas que têm a Vênus nesse signo. E aí, às vezes, você pode criar uma mentoria pequena, uma mentoria em grupo, se você gostar de mentorear, eu não gosto de mentoria, você pode criar alguma coisa que seja, que tenha um período específico, porque querendo ou não, a água, ela deseja o quê? Profundidade e transformação. Então, você fazer uma coisa muito superficial, você pode até fazer, porque pode ser uma forma da pessoa conhecer seu trabalho, mas você vai precisar ter alguma outra coisa para chamar para aprofundar. Então, mas existem formas de trabalhar isso de uma forma mais estratégica. Mas só dando esses insights aí para vocês. Astrologia é maravilhoso, né? Eu sou super suspeita para falar, porque ela traz uma lucidez que é o mais importante, né? Você é terapeuta, faz todo sentido. Como nutrir com o movimento, sinto muito às vezes. Quando a gente está muito no elemento, a gente precisa do outro. Qual é o oposto e complementar da água? A terra. Então, se eu estou muito melancólica, se eu estou muito no passado, se eu estou muito nostálgica, eu preciso da terra para me colocar na harmonia. Então, o que que é a terra? Alimentar bem, contato com o corpo, pisar na grama, olhar para a realidade. Tá, esse monte de coisa está acontecendo na sua cabeça, mas olha para a sua realidade. Como que ela tá agora? Nada disso tá, às vezes, de fato acontecendo. Então, vim para a terra, que é o mundo real. Então, sempre, e isso vale para todos. Estou no excesso de ar, Lu, estou muito na minha cabeça. Eu preciso do fogo para eu entrar em harmonia. O que que é o fogo? O movimento, eu vou correr. Por isso que a atividade física é tão maravilhosa, oxigena o nosso cérebro. A gente tem muito mais facilidade de tomar decisões depois de movimentar o nosso corpo, porque traz para essa presença.
Então, sempre lembrem disso. Estou no excesso de um elemento, eu preciso do outro para trazer essa harmonia. Eu vou disponibilizar o material para vocês depois, Ana, e depois a aula também, então vocês conseguem ver com mais facilidade. Mas a Lua e a Terra, elas são a Terra e a água, elas são opostos e complementares. Então, a Terra, ela traz segurança, comprometimento, traz também rotina, e a Vênus em água, né? A água em si, ela traz profundidade, conexão, a beleza, né? Os vínculos. Então, uma acaba ajudando a outra. Lua e Escorpião precisa fazer aula de dança. Todos vocês vão dançar. Muito, porque ajuda demais. Trazer esse movimento, qualquer expressão mais que te tira muito dessa melancolia, às vezes, que vocês podem entrar com muita facilidade. Por quê? Porque você está pegando aquela água e colocando em movimento. Lembrem-se disso, a água ela precisa de movimento. Como que você movimenta? Vai dançar, vai fazer alguma coisa, precisa se expressar de alguma forma. Minha lua é em ar e minha Vênus é em aquário. Isso significa que as características de criação, comunicação são reforçadas? Com certeza. Ainda que se expressem de formas diferentes, né? Porque a lua é uma coisa, a Vênus é outra, mas ainda assim tem uma base similar. Inclusive aqui com a de meu ascendente. Ah, eu acho que Ares, eu não sei, eu gosto tanto de. Eu acho que exercício ao ar livre, para vocês que têm Vênus em fogo, Lua em fogo, Vênus em fogo, eu acho que faz muita diferença. Mas, claro, traga para a realidade de vocês, né? Se às vezes hoje você não consegue, é, fazer atividade ao ar livre, pula corda no quintal da sua casa, já é alguma coisa. Quero muito meu mapa. Ai, que maravilhosa. Carol, quais atividades você comentar? Mesma coisa, Carol, vai correr. Vai correr, vai pular corda. Vai correndo, meu filho, vai correndo. Vai até passar. Na hora que você parou de sentir raiva, você volta. No escorpião faz sentido trabalhos manuais? Muito. Vai trabalhar seu aspecto de terra também, né? Então traz. Não tem certo e errado nesse sentido, tá, meninas? De tipo, isso aqui é minha lua, isso aqui é minha Vênus, isso aqui não é isso. Não, não tem isso. Eu acho que vocês precisam olhar para aquilo que vocês estão se sentindo atraídas também, em termos de te chamar a atenção. Acho que isso é muito legal. Obrigada, querida. Olha, eu tô lendo a Jéssica. Obrigada pelo elogio, Jéssica. Queria levar uma mensagem de como equilibrar o chão que preciso em touro e o voo que preciso em Sagitário. Gostei da analogia. Atualmente moro no exterior, mas ainda com dificuldade de criar um lar. Sim, Jéssica, eu sei exatamente o que é isso, porque quando eu cheguei aqui na Austrália foi a minha maior dificuldade também. O que eu te dou, sugestão que foi o que eu fiz. O cantinho que você morar precisa ter a sua cara. Onde você mora, traga tudo que faz. Ah, Elo, não é minha casa, não tem problema. Onde eu moro também não é minha casa. Estou aqui de aluguel. Mas o que eu posso trazer para ela que tem a ver comigo, sabe? Que eu gosto, que eu olho e falo assim, nossa, esse aqui sou eu. Então, quando eu fui para Minas a última vez, eu trouxe coisinhas de Minas, e aí eu tenho várias coisas de arte que eu adoro, e aí coisas de decorar, assim. Então, tudo que você puder trazer que tem a ver com você para esse cantinho, já vai ser um grande passo. Porque quando a gente mora fora, ou a gente muda de cidade, muda de estado, a gente perde esse senso de lar. Então a gente precisa trazer alguma coisa para onde nós estamos hoje, para retornar para esse senso de lá e começar a voltar para a gente também. Correndo eternamente, exatamente. Todo mundo igual o Forrest Gump, correndo 3 anos. Ai, gente, que bom. Deus, eu espero que tenha trazido algum insight para vocês. Muito obrigada por terem ficado comigo. A gente extrapolei um pouquinho, né? Porque eu falo bastante. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que tenha trazido algum insight para vocês. Essa sou eu, agora que não tinha participado de alguma aula comigo. Vocês sabem que eu sou bem fofinha, mas também puxo a orelha quando eu preciso. Como um bom meio-céu em câncer, né? É aquela pessoa acolhedora, mas também é aquela mãe que puxa a orelha quando precisa. Espero que vocês tenham gostado, que faça sentido para vocês. Antes de vocês irem embora, eu queria muito ver vocês todas, se a gente tirar uma fotinho juntas. Deixa eu só me tirar aqui do Spotlight. Peraí, não saiam ainda, não saiam.
Gente, eu perdi onde que eu tiro isso. Ai, peraí. Ai, gente, não tô sabendo onde é agora. Isso aqui, Sei, filho. isso aqui dá ficar muito tempo sem dar aula. Não me cobrando nada, né, pai? Peraí, gente, é só colocar vocês no mudo aqui. Ah, não. O que foi? Gente, onde que coloca isso? Vai, vai. Peraí. Gente, alguma de vocês está com o negócio aparecendo. Peraí, deixa eu ver quem que é. Não tô conseguindo colocar no mudo. Ixi, não tô conseguindo ver quem é. Enfim, deixa eu só parar de gravar.